capítulo 8, versículo de número 26, livro de Atos dos Apóstolos, escreveu o evangelista Lucas desta forma: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Aqui, ó, nesta última parte tem uma vírgula que diz assim, ó, que está deserto. E o versículo 27 diz assim, ó, e levantou-se e foi. Eu vou ficar somente com essas duas partes, ó, que está deserto, e levantou-se e foi. Aleluia. Versículo 26, a parte C, diz assim, ó, que está deserto. Versículo 27, a parte A diz assim, ó, levantou-se e foi. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. É uma palavra bastante conhecida, o livro de Atos dos Apóstolos. Você bem sabe que ele é um livro em que relata sobre obra missionária. Ele é um diário, eu posso usar esse termo, o diário de um missionário, sim? Porque ainda assim, quando se fala em missionário, as pessoas logo identificam como uma pessoa. Mas o livro de Atos, ele não se limita em uma pessoa, mas ele direciona para o próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele quem impulsiona as pessoas para ganhar almas. Quando nós temos a direção do Espírito Santo, nós estamos prontos para ganhar almas, porque é o Espírito Santo que nos faz ter o sentimento, faz ter a visão, faz nós nos colocarmos no lugar daqueles que estão distantes de Deus. É a parábola em que Jesus contou do bom samaritano. O Espírito Santo nos faz ter este sentimento, que é ter compaixão por aqueles que estão caídos à beira do caminho. De fato, nós podemos compreender, ter esta visão, de que se você tem o sentimento de ganhar almas, é porque o Espírito Santo colocou este sentimento no teu coração. Você sabe que para ganhar almas, nós não podemos ganhar almas somente com o coração, nós temos que ganhar alma também com o entendimento. É o que o apóstolo, mas o pastor Liperti falou em Romanos, capítulo de número 10. Hein? A partir do momento que você aprende estes princípios bíblicos, você passa a entender que a salvação é quando você confessa com os teus lábios, porque o que é ligado aqui, confirmado aqui também, está ligado lá no céu. A partir deste instante, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 8, a Bíblia diz que ele ainda está respirando ameaça contra a igreja, contra os apóstolos, contra os discípulos. Ele está perseguindo a igreja. A Bíblia fala em que ele arrastava os cristãos para prendê-los. A Bíblia nos fala em que ele até mesmo pediu cartas para o sumo sacerdote para que pudesse prendê-los. A partir do versículo 1 até o versículo 5 nos dá referência no capítulo 8 sobre Saulo. Do versículo 5 em diante nós entramos na história de Filipe. Quem era Filipe? Filipe, ele era um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Ele era um daqueles 7 diáconos em que começou lá na igreja primitiva a servir as mesas, para ajudar as viúvas. A Bíblia vai nos falar de que para se encaixar dentre estes 7 diáconos, tinham que ter algumas qualidades. E quais eram? Eram ter fé, eram ser cheios, batizados com o Espírito Santo e ter sabedoria. Pois, enfim, a Bíblia fala no capítulo 6 destes 7 diáconos. Depois, somente Filipe vai aparecer lá no capítulo 8, versículo 5 em diante. No versículo 5 em diante, Filipe, ele está agora
em Samaria, ele está pregando, ele está expulsando demônios, está falando do reino de Deus na cidade. E ainda assim a Bíblia fala que há um movimento em que acontecem maravilhas, em que as pessoas são curadas, são tocadas, são cheias de Deus. A Bíblia, ela relata esta circunstância. Até que aparece um homem em que ele fica admirado pelas maravilhas em que aconteciam através do ministério de Filipe. E a Bíblia fala, a Bíblia diz que nesse instante ele ainda assim oferece dinheiro para o apóstolo Pedro, porque ele também queria receber daquilo que Filipe estava fazendo. Mas Pedro, ele ainda assim diz: olha, o teu dinheiro fica para ti, porque isso não pode ser alcançado com dinheiro, isso é o Espírito Santo quem faz. Enfim, a partir disso nós podemos compreender. No versículo de número 26, o versículo 26 fala em que Filipe, ele ouve o Espírito Santo dizendo para ele: tu te levanta e vai para o deserto. E agora há uma grande diferença de quem estava pregando ainda assim na cidade, no meio da multidão, acontecendo maravilhas, acontecendo milagres, para um lugar onde não havia muitas pessoas, para um lugar onde estava deserto. Somente ainda assim não foi para expulsar demônio, não foi para fazer maravilhas, mas foi somente para falar de Jesus. O ministério do missionário, ele ainda assim, ele é diversificado. Tem momentos ainda assim de que o missionário, o pastor, ele é cheio de Deus, ele ora, ele expulsa demônio, ainda assim ele entra na igreja 120 para correr a 170, mas ainda assim tem momentos que nós vamos calmamente, andando passo por passo, porque o caminhar não é conforme a cabeça do ser humano, mas é conforme a voz do Espírito de Deus. Porque a Bíblia fala em que a partir do instante em que Filipe, ele obedece o Espírito de Deus, ele vai para o deserto. A Bíblia diz que ao longe, a Bíblia nos representa, nos demonstra isto, que ao longe ele avista uma carruagem de um homem que tinha ido para Jerusalém adorar a Deus. A Bíblia diz que ele era superintendente da rainha de Candace, ele que era um eunuco. E a Bíblia fala de que o Espírito Santo comunica a Filipe dizendo: te aproxima da carruagem. Filipe imediatamente ele sai correndo e ele vai até a carruagem, avista este homem agora lendo o capítulo 53 do profeta Isaías, e ele começa a ler, se não me falha a memória, o versículo de número 6, o versículo de número 7 do capítulo 53 do profeta Isaías. E ele foi como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, e ainda assim um cordeiro em que não abriu a boca. E ainda assim eu acredito, eu faço um pensamento, eu conjecturo de que ele fica pensando: mas de quem é que ele está falando? Esse profeta está falando de alguém ou de si mesmo? E Filipe, ele compreende de que é uma oportunidade para ele começar a falar de Cristo. E a Bíblia relata, a Bíblia diz que naquela circunstância, Filipe pergunta para ele: tu entende o que tu lê? E agora o homem que estava na carruagem diz: mas como que eu vou compreender se não tem quem me explique? Ainda assim a Bíblia diz que Filipe, ele agora é convidado para subir na carruagem, e a Bíblia fala que ele começa a pregar a Cristo. A mensagem de Filipe era cristocêntrica, era unicamente direcionada à pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. De fato, ainda assim, compreenda, se você está aqui é porque o Espírito de Deus, ele abriu a tua mente, ele fez você entender de que precisa de Jesus, do poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Neste momento eu uso do poder e uso da autoridade que existe no nome de Cristo para profetizar segundo o que está escrito em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 17, que o Espírito
de sabedoria e de revelação, Ele venha pairar sobre este lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim como Filipe começou a pregar a Cristo para aquele homem, eu oro para que o Espírito Santo, Ele pregue, Ele fale, Ele divulgue de Cristo para os teus familiares. Em nome de Jesus. Se tu crê nesta palavra profética, dá uma glória para Jesus. Bem bonito. Vai, tá valendo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Independente do lugar, seja na cidade, seja no deserto, seja no interior, ou seja na praia, mas que o Espírito Santo sempre tem alguém para falar de Jesus para os seus familiares. Aleluia. 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 No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus vai agindo, Deus vai trabalhando, porque nós observamos que a partir do instante, a partir do momento em que Filipe ele começa a andar com aquele homem, a única palavra que ele tem para o eunuco era Jesus. A segunda palavra profética que eu quero liberar para você é que você ande com pessoas que da boca deles saiam palavras que edifiquem a tua vida. No poder do nome de Cristo. No poder do nome de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Aquele homem, ele tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus. Ele voltou com um rolo do profeta Isaías, que significa a palavra de Deus. Ele estava carregando consigo a palavra de Deus. Quando aquele homem foi para Jerusalém adorar a Deus, ele saiu de dentro da casa de Deus com a palavra do Senhor. Quando você sair daqui, de dentro da casa do Senhor, que você saia com uma palavra de Deus para outras vidas. Que você saia de dentro da casa do Senhor com uma palavra de Deus para outras vidas. Em nome do Senhor Jesus. É no poder do nome de Cristo. É no poder do nome de Cristo. Que a palavra de Cristo ela gere salvação para aqueles em que estão ao teu redor. É no poder do nome de Jesus. Quando você observa a Bíblia, nós podemos entender de que Filipe, para ter um encontro com aquele homem que andava na carruagem, ele ouviu o Espírito de Deus. O Espírito Santo guiou ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro para que o Espírito Santo te guie para pessoas que precisem ouvir uma palavra do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo, mesmo que você diga assim, ó, Senhor, eu estou andando no deserto. Senhor, para onde eu olho tem sol escaldante. Senhor, aonde eu piso tem areia quente. Senhor, parece que eu estou andando, mas eu não tenho mais visão. Eu tenho somente miragem. Mas em nome do Senhor Jesus, ainda que estes fatos aconteçam, eu oro para que a tua audição ela não mude, seja na cidade ou seja no deserto. Não importa o que você enxergue, o importante é o que você ouça. Em nome de Jesus, que você não perca a direção da voz de Deus. Maravilhoso Deus. No poder do nome de Cristo. Porque uma das coisas importantes para a nossa vida é mais ouvir do que ver. Nós temos alguns exemplos disto. Primeiro, Bartimeu só ouviu. Bartimeu recebeu um milagre porque ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Antes de você receber alguma coisa de Deus, abra os teus ouvidos para a palavra do Senhor entrar no teu coração. Eu já percebi que tem alguém que compreendeu a palavra. Aleluia.
Porque a Bíblia nos ensina assim, ó, guardei a tua palavra no meu. Mas para guardar a palavra do Senhor no coração, você precisa ouvir a palavra do Senhor. A partir do momento que você ouve a palavra do Senhor, ela vai começar a criar raiz ao teu coração. E saiu o semeador a semear. Aí, irmão, quando o semeador saiu a semear, você sabe que a semente caiu em pedregais, caiu entre espinhos e caiu também à beira do caminho, mas não esquecendo que a semente, ela caiu em terra boa. Glória a Deus. O tipo de terreno não somos nós que vamos julgar, mas é você que vai receber. Aleluia. É você que tem que decidir se você é uma terra boa ou você vai dizer, eu até vou na igreja, né? Mas eu ainda não quero um compromisso com ele. Isso não é o pastor que tem que decidir se você está vivendo um período dos espinhos, que a palavra de Deus quer crescer, mas acaba sendo sufocada. Ou ainda assim você vive como os pedregais, como semente que cai no meio das pedras. Cresce, cria a raiz, mas acaba morrendo porque a raiz não foi profunda. Isso não sou eu, não é o irmão, a irmã que vai decidir quem você é na presença de Deus. É você que tem que tomar uma decisão. É verdade. Porque aquele homem, quando ele viu que Filipe queria lhe explicar, ele convidou ele, então sobe aqui na carruagem porque eu quero ouvir uma palavra de Deus. Aleluia. Eu aprendi que se tem uma pessoa que pode impedir de Deus agir na minha vida, sou eu mesmo. Aleluia. Porque a Bíblia diz assim, ó, resistir ao diabo e ele fugirá. Então, irmão, nem o diabo pode te impedir quando você quer ouvir Deus. Aleluia. Quando você decide e você resolve dizendo, eu não vou recuar, eu vou permanecer firme, e por mais que o diabo ele possa fazer alguma oferta para ti, ainda assim possa fazer alguma proposta para ti, você, por mais que passe como Jesus pelo deserto, você sempre vai ter uma palavra de Deus firme ao teu coração, dizendo, não, eu não me vendo, eu não me prostro, eu continuo firme. Por mais que tu me ofereça as coisas do mundo, deixa eu te dizer, diabo, que eu sei que a Bíblia fala que somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é no poder do nome de Jesus. Receba esta palavra, receba esta palavra. Entenda, não ande com pessoas que te fazem proposta, ande com pessoas que têm propósito. Aleluia. Propósito é uma coisa, propósito é outra. O diabo fez uma proposta para Jesus, mas Jesus ele tinha um propósito. São duas coisas diferentes. Propósito e propósito. A proposta do diabo para Jesus parecia boa, parecia ou não parecia? Eu vou te dar todos os reinos da terra, porque tudo isso aqui, ó, é meu. Mas só que Jesus, pense comigo, imagine isto. Se Jesus aceitasse a proposta do diabo, nós não teríamos salvação hoje. Então louvamos a Cristo porque Ele entendeu o propósito dele. Nós podemos seguir os passos dele. Se o teu mestre seguir um propósito, você também pode seguir o propósito dele. Você também, se Filipe alcançou aquele homem, Jesus também te alcançou. Glória a Deus. Porque Filipe ele tinha um propósito. Tem um propósito na tua vida. Deixa eu fazer uma pergunta particular. Qual é o teu propósito aqui? Deus, maravilhoso. Eu vou na igreja. Tá? Pra quê? Jesus. Aleluia. Você compreende? Você compreende? Que o Espírito de Deus abriu o teu entendimento. Abriu o teu entendimento, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo.
Se você está aqui, o Espírito Santo te fez entender que por mais que o mundo te possa fazer propostas, o propósito de Deus aqui é te levar para o céu, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é no poder do nome de Cristo. O propósito de Jesus na cruz deu certo, o propósito de Jesus deu certo, porque você sem conhecer Jesus iria para o inferno, mas você conhecendo Jesus agora vai para o céu, porque Ele te apresentou um propósito. Agora você tem um propósito na vida. Você entendeu de que independente se você tivesse o ministério de Filipe, estivesse na cidade pregando para muitos, acontecendo maravilhas, prodígios e milagres, ou se Jesus te colocasse no deserto pregando para meia dúzia, você compreendeu de que você, além de ganhar almas, você vai para o céu. Você vai para o céu. Oh, Espírito Santo Você de vai. Deus, aleluia. Tenha consciência disso. Eu acredito, e por diversas vezes eu preguei, e vou continuar pregando isso, enquanto Jesus me der fôlego de vida. Eu acredito no louvor da harpa cristã, de número 16. Como posso, eu tendo as mãos vazias com Jesus, eu vou encontrar. Se nada fiz e vão-se os dias, o que lhe vou apresentar? De que adianta ter um propósito aqui de ir na igreja, participar do culto, ir embora, se não fazer nada para Jesus? Nós precisamos, irmão. Aleluia. Sua trombeta, o que você vai apresentar para Jesus? Porque para Jesus, irmão, para Jesus, ei, não importa o lugar, o importante é que o Jesus colocar na tua mão, você vai poder dizer: eu fiz. Não importa se Filipe estava lá em Samaria, no centro da cidade, ou no deserto, mas o que o Espírito de Deus guiou ele fez. Ele fez. Em nome de o Espírito de Deus. Eu sabe, Espírito de Deus. Aleluia, por 30 segundos eu gostaria que você adorasse a Deus. Eu gostaria que você adorasse a Deus. Mas dentro desta adoração, se você quiser, por 30 segundos, eu gostaria de liberar uma palavra de poder para a tua vida. Levante a mão, porque eu vou ministrar uma palavra de oração sobre a tua vida. Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor colocar na mão dele, tudo aquilo que o Senhor colocar na mão dela, Espírito Santo, que ele possa produzir, que ela possa produzir como a parábola do semeador, 30, 60, e se o Senhor vê que ele tem perseverança, acrescenta 100%, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Senhor Jesus, eu ministro esta palavra. Se você recebe esta palavra, dê uma glória bem bonita para Jesus, porque o que é ligado na terra, também é ligado no céu, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha aí, debaixo da graça de Deus, o Espírito Santo ele mandou profetizar para você, e ele mandou entregar a profecia dizendo assim: minha filha, eu te trouxe hoje aqui para tu entenderes, para tu compreenderes de que eu, sendo Deus do céu, eu não me esqueci de ti, eu sendo Deus do céu, eu não apartei os meus olhos de ti, mas minha filha, tu me conheces, tu já ouviu falar de mim, tu sabe que eu sou Salvador, tu sabe ainda assim de que eu opero, mas minha filha, como tu te afastou de mim? Mas eu, minha filha, eu entrei na guerra para te resgatar, porque eu entro na tua casa como Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, e eu, minha filha, eu vou fazer um rebuliço na tua casa, porque tu está precisando, e tu disse: Deus, trabalha na minha casa, faz alguma coisa na minha vida, eu não me esqueci de ti,
vencer. Tu compreendeu de que além de Deus, eu sou o teu pai. E tu está precisando de um pai. Um pai celestial tu tem. E assim como tu estás com esta criança no colo, tu também, minha filha, é esta criança hoje no meu colo, porque tu estás com a alma angustiada. E esta noite o meu espírito refrigera a tua alma. Oi que depois de que vai, vem que a véu de que vou te qua. Receba esta palavra, receba esta palavra, receba esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Ei igreja, a irmã está se alegrando lá. Quem mais vai se alegrar pela vida dela? Quem mais? Com certeza, Filipe se alegrou pela vida daquele homem que recebeu Jesus. Porque isto se chama Espírito Missionário. Espírito Missionário. O Espírito Santo, que é o Espírito Missionário, faz nós termos compaixão por aqueles que estão caídos. No poder do nome de Cristo. No poder do nome de Cristo. De que foi. Ai meu Deus, ai pastor, dá licença, eu estou sentindo uma unção tão grande aqui no altar que Deus me deu, pastor, dá licença, eu vou adorar junto com o pastor aqui. Quem mais vai adorar a Deus junto com nós aqui? Meu Deus, aleluia. No poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. É no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. É no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. É no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito de Deus, Ele deu uma mensagem para Filipe. A mensagem para Filipe ainda assim era: vai, prega, fala, mas te apressa. A igreja precisa. Quando eu falo igreja, eu não me refiro à placa, eu não me refiro à parede, mas eu me refiro num termo geral. Quando eu falo igreja, eu não me refiro à placa, eu não me refiro à parede, mas eu falo num termo geral. A igreja precisa ser mais sensível à voz do Espírito de Deus. Aleluia, Deus. É no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito de Deus mandou te entregar uma profecia. O Espírito Santo mandou te falar. E se o que eu falar para você não for de Deus, Deus tire o fôlego de vida que eu tenho. Porque eu não brinco de profecia, eu não trocaria a salvação da minha alma só para falar uma palavra para te agradar. Mas o Espírito Santo me disse assim, diz para ela que eu, sendo Deus, eu assegurei a vida dela nas minhas mãos, porque o diabo assoprou vento sobre a vida dela, assoprou vento sobre a casa dela, mas eu sustentei a vida delas nas minhas mãos. Diz para ela que eu vou entrar na casa dela, eu vou trabalhar, eu vou operar, vou fazer grandes coisas. Diz para ela que o louvor dela eu recebo. Diz para ela que o louvor dela sobe como incenso diante das minhas narinas, porque vem com lágrimas, porque vem com choro, vem com lutas, mas diz para ela de que eu, sendo o Senhor dos exércitos, ainda assim, como o povo de Israel cercou Jericó com o grito, derrubou as muralhas, diz para ela que através do grito, através do louvor dela, eu vou derrubar muitas muralhas. No poder do nome de Cristo. No poder do nome de Cristo. Ai meu Deus, olha o horário. Aleluia. No poder do nome do Senhor Jesus. No poder do nome do Senhor Jesus. No poder do nome do Senhor Jesus. Ele se apressou em chegar perto da carruagem. Ele falou sobre Jesus. Falou de Jesus. 3 atitudes de um pescador no deserto. 3 atitudes de um pescador